Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, em nome da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, eu dou as boas-vindas a todos vocês, para a gente falar um pouquinho hoje sobre políticas públicas, instrumentos e o papel da SUDAM na promoção do desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia, o agora e o futuro. E nós vamos tratar de perspectivas, diagnósticos e também sobre projetos que a SUDAM vem tocando em conjunto com outros atores para que a gente alcance cada vez mais, de uma forma mais efetiva, qualidade de vida para a população que vive aqui na Amazônia. Meu nome é Carol, eu estou superintendente da SUDAM. Bom, falando da nossa SUDAM, a nossa missão institucional é a promoção do desenvolvimento includente e sustentável da região da Amazônia Legal. Mas antes, para quem não conhece, nós somos uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, nós somos um órgão do governo federal que está em loco, que está na Amazônia, a nossa sede fica em Belém, e que conhece muito bem, há mais de 54 anos, os rincões da Amazônia. Então, assim, com muito orgulho, e falando em nome do nosso corpo técnico, do nosso time, da SUDAM, é que eu digo que temos uma experiência larga, uma experiência muito interessante quando se fala em Amazônia, em planejamento de políticas públicas para a Amazônia e, claro, na execução também. Mas qual é a nossa missão institucional de fato? O que isso muda lá na ponta? Muda a vida da pessoa, do cidadão, que é o nosso principal beneficiado. Bom, a gente faz uma leitura da nossa missão institucional, primeiro, a partir do âmbito de atuação da SUDAM. Vejam, quando a gente fala em Amazônia Legal, estamos falando dos 9 estados que, além de toda a região norte, pega também o estado do Mato Grosso e parte do Maranhão. O que isso significa na prática? Um desafio gigantesco, quase 60% do nosso território, do território brasileiro, está aí o âmbito de atuação da SUDAM. E por isso mesmo é que a gente traz a conhecimento de todos a visão de quem está aqui, a visão de dentro para fora. E aí, de cara, a gente se depara com um grande paradoxo. Está aí embaixo. Muitas potencialidades e riquezas na região da Amazônia Legal, mas também grandes desafios que são complexos e estruturantes. Então, mesmo com toda essa diversidade, essa riqueza, a nossa biodiversidade, a pujança dos rios, temos o maior aquífero do mundo, temos uma responsabilidade socioambiental, com toda certeza, mas a nossa riqueza, ela não está associada apenas à riqueza relacionada à biodiversidade. Nós temos também uma riqueza de pessoas, de uma riqueza de variedade de culturas, de práticas, de saberes, de gastronomia, uma riqueza histórico-cultural que também precisa ser conhecida pelo restante dos brasileiros, pelo restante do mundo, e ser apropriada. É aquilo que, recentemente, nós participamos de uma conferência, de uma palestra, que falava sobre, o tema principal era Entendendo a Amazônia. E eu chamei a atenção para o seguinte fato: entender é muito diferente de conhecer. Muitas vezes as pessoas passam pela nossa região, vêm aqui para Belém ou para Manaus, e fazem aquele passeio turístico, que é muito bacana, é bem legal, né? Mas elas voltam para as suas casas e não conhecem, de fato, a nossa realidade. Depois de uma semana, um mês, aquilo ficou apenas no álbum de fotografia, ficou apenas na rede social, né? E é por isso que a gente precisa entender. Entender vai além de conhecer a Amazônia.
e isso perpassa necessariamente por um olhar mais empático, por um olhar mais humano, tentando ver com os olhos de quem vive aqui. Então, já coloco aqui uma convocação, faço um desafio, um chamado para você que gosta da Amazônia, que está atento a todas as questões relacionadas à Amazônia, venha para a nossa região, vá para o interior, conheça a realidade das pessoas que vivem aqui também, que isso vai trazer uma riqueza incrível de elementos para que a gente possa construir junto também as políticas públicas e trazer uma discussão muito mais saudável e mais realista sobre a nossa região. E por isso mesmo que eu demonstro aqui uma faceta da nossa realidade. Essa é a realidade do povo da Amazônia, de parcela do povo da Amazônia, que muitas vezes não é colocada à mesa, não é colocada nas discussões. Os fóruns, quando a gente fala da Amazônia, qual é a primeira coisa que as pessoas comentam? Quando se fala da Amazônia, a floresta amazônica. Mas a gente precisa divulgar para o restante do país e do mundo que a Amazônia é uma região composta por vários elementos. Eu tenho dito, já está ficando até batida essa colocação que eu faço de tanto que eu tenho repetido. Mas eu repito porque é realmente necessário. As pessoas precisam entender que a Amazônia é um conjunto de elementos. A floresta amazônica faz parte desse conjunto, é extremamente relevante e importante, sim, queremos a proteção da floresta. Mas, além disso, na nossa região, nós temos as pessoas, mais de 23 milhões de habitantes. E essas pessoas, elas precisam ter acesso aos direitos fundamentais, água tratada, luz, conectividade, mobilidade, inclusão. Temos os piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Do Brasil, temos os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, e por isso mesmo a gente precisa mostrar para o restante do mundo que aqui na Amazônia, para que a gente tenha a proteção da floresta, precisamos levar alternativas para a população. E essas alternativas, elas perpassam por ações sistêmicas, por ações multissetoriais. Claro, perpassam por muito planejamento. Este cenário é um cenário que, embora, e eu falo isso assim, me toca pessoalmente como paraense, me toca muito quando a gente fala desse cenário da Amazônia, porque eu considero a região mais rica do mundo. Mas se a gente olhar aí domicílios com saneamento adequado, se comparado com o restante do país, que tem 73%, aqui na Amazônia temos apenas 25%. Se pegarmos também outros fatores, outros índices, a gente vê ali, por exemplo, moradia inadequada, aqui é quase o dobro pior que o restante do país. Conforme eu comentei, o IDH comparado com o restante do país, também chama muita atenção. Desde do Marajó, que agora está sendo colocado em bastante evidência, necessariamente precisamos falar sobre isso, sim, precisamos falar sobre Marajó, mas também sobre outras regiões emblemáticas aqui da Amazônia. Então, esse aqui é o meu recado inicial, que fique para a nossa reflexão, vocês levem as suas discussões, tomando um cafezinho ali, comendo teu pãozinho, conversando com as pessoas, vamos incluir, quando falarmos da Amazônia, as pessoas e as políticas para levar alternativas para essas pessoas que também precisam de desenvolvimento includente e sustentável. E daí, a importância da gente colocar aqui à mesa nossa Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que está completamente, que é o nosso Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, ele está completamente alinhado à PNDR. Então, vejam, o grande guarda-chuva das ações da Sudam é o PRDA, Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, que vai beber lá da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e essa PNDR, ela já teve uma nova leitura, ela já foi revisitada e colocada aqui, estamos colocando aqui para vocês os principais objetivos, as estratégias, chama atenção para o Sistema de Informações do Desenvolvimento Regional, que é um sistema que a Sudam pretende abraçar para trazer as informações de uma forma mais tempestiva, para trazer dados com muito mais acurácia e assim a gente poder, enfim, modular melhor as nossas ações, os nossos instrumentos. Bom,
Em relação à nossa agenda macro da PNDR dentro da Amazônia, também coloco aqui para o conhecimento de todos vocês, e, gente, eu acredito que essa apresentação ela vai ficar gravada, e depois vocês terão acesso, mas de cara, quando a gente fala em região amazônica, primeiro ponto que temos que ter em mente, há várias Amazônias. Eu não posso falar, a política pública que se faz no Marajó, eu comentei isso até no encontro que tivemos nos estados, ela não pode ser a mesma que se faz lá em Rondônia, não é a mesma que se faz em Roraima, elas têm que ser comuns em relação à transparência, planejamento, enfim, mas cada política, cada uma delas tem que olhar a peculiaridade, as vocações locais. E o foco principal é o combate às desigualdades interregionais e intrarregionais, mas olhando a vocação local. Óbvio, a Amazônia não quer ser Rio de Janeiro, não quer ser São Paulo, não quer ser Rio Grande do Sul, não quer ser Fortaleza, assim como os demais estados também têm as suas peculiaridades, não são Amazônia. Então, quando a gente fala no combate às desigualdades, e eu sei que tem várias escolas, várias correntes que tratam do tema, a academia, ela fala de uma forma quase exaustiva sobre esse aspecto, é importante a gente ressaltar que o principal é olharmos para as vantagens comparativas de cada região e trazer, pelo menos na base, o ponto de equilíbrio em relação ao acesso aos direitos fundamentais. E, a partir dali, a gente vai passando, a gente vai evoluindo e trazendo novas políticas com um olhar um pouco mais dinâmico, com um olhar muito mais inclusivo, até que se atinja o que a população acredita ser o ponto ótimo, o que a política pública acredita ser o ponto desejável. Mas, como ponto fundamental aqui, eu vou chamar a atenção, e, pessoal, turminha, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, promoção do desenvolvimento includente e sustentável. Olha só, a gente tem uma tendência natural a ter uma visão maniqueísta sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo. Alto, baixo, e tudo está relacionado a uma visão quase que antagônica das coisas. Só que quando a gente abre a nossa mente e pensa de uma forma mais complexa, mais sistêmica, mais multissetorial, eu acho que a gente vai ter uma clareza melhor no entendimento sobre a Amazônia. O que eu estou querendo falar para vocês, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Quando se fala da Amazônia, os problemas eles são muito complexos e eu não posso pensar em um reducionismo que traga desenvolvimento versus floresta. Não pode ser assim. Para que eu tenha uma floresta protegida e o uso racional da biodiversidade, necessariamente eu tenho que ter o desenvolvimento includente e sustentável. Não há que se falar em proteção à floresta sem incluir o povo que vive aqui, o povo que aqui vive na Amazônia. Então, por isso eu faço esse chamado, mais uma vez, a respeito desse entendimento, com um olhar de dentro para fora, sobre as políticas de desenvolvimento includente e sustentável. Por isso mesmo que tem a palavra includente. Temos muitos desafios relacionados à nossa Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Primeiro, promoção de ações integradas. Conforme eu comentei com vocês, a gente tem várias Amazônias, é uma região extremamente extensa. Temos desafios relacionados à logística, à infraestrutura, desafios relacionados a telecomunicações, à inclusão social, toda uma questão ambiental em volta desse tema, né, da região da Amazônia, mas a gente tem que trazer soluções integradas, até mesmo nessa linha que eu comentei, que fala sobre uma visão mais sistêmica. Ora, quando eu penso em atração de investimento, por exemplo, para fomentar um circuito produtivo, quando eu penso em trazer uma empresa para a Amazônia, para geração de emprego e renda, que vá lá apoiar um projeto determinado, eu tenho que ter infraestrutura. Quando eu penso na população, eu tenho que pensar em saneamento básico, em educação, eu tenho que manter os talentos aqui na nossa região e não deixar com que os bons profissionais vão buscar em outros estados, às vezes até mesmo em outros países, uma melhor condição de vida e de oportunidades. Então, percebam, isso tudo está interligado, por isso que eu digo, é um multiverso, né? Isso tudo está interligado em ações sistêmicas e multissetoriais. Daí a importância dessas ações integradas.
Temos comentado bastante, falamos há pouco, estivemos com a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, também uma autarquia federal, ela vinculada ao Ministério da Economia, nós vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que são duas autarquias irmãs, pelo desenvolvimento inclusive sustentável da Amazônia. Mas eu não posso pensar somente no governo federal, somente nas outras pastas ministeriais. Quando eu falo, Sudã, eu tenho que olhar o quê? Olhar para os estados, para os municípios, para as federações, para as indústrias, para a sociedade civil, para a classe trabalhadora, ou seja, vários atores que, de mãos dadas, vão conversar, trocar figurinha, a gente modular as nossas ações. Isso também, com toda certeza, vai trazer para a gente, colocar aí no nosso radar, a interiorização do desenvolvimento. O que é isso? Ora, aquilo que eu falei sobre o turismo, sobre a pessoa não ir apenas lá para ficar apenas nas capitais e fazer apenas aqueles passeios tradicionais, a mesma coisa vale para as políticas públicas. A gente tem regiões em que há o flagelo social lá na ponta, é um povo quase esquecido. Municípios de faixa de fronteira, municípios onde, para que a pessoa consiga o atendimento odontológico, ela tem que rodar não sei quantos quilômetros, mas não se pegar mais uma canoa, depois... Enfim, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando do Brasil, de um país riquíssimo, um país plural, que tem todas as possibilidades de trazer, de colocar à disposição dos brasileiros os direitos fundamentais. E por isso que a gente precisa levar os incentivos fiscais em relação aos nossos instrumentos na Sudão lá para a ponta. Por isso que a gente precisa também divulgar melhor os outros instrumentos que possam fomentar os circuitos produtivos, como o FNO, Fundo Constitucional Financiamento do Norte, que mais na frente eu vou falar, e demais instrumentos, enfim. Ações de proteção ambiental. Muito embora a Sudã ela não seja um órgão de fiscalização ambiental, não seja um órgão punitivo, quando a gente fala em proteção ambiental, necessariamente temos que falar, de novo, em alternativas para a população. E daí o nosso papel de fomentador do desenvolvimento includente e sustentável vai fazer diferença na vida das pessoas. De novo, ninguém aqui está passando a mão na cabeça das pessoas que estão cometendo ilícitos ambientais. Muito pelo contrário, a lei está aí, precisa ser cumprida e de forma rigorosa. Mas a gente tem que olhar também um outro lado da moeda, e com aquela visão que eu comentei mais sistêmica, pensar também nas alternativas para a população. Se eu não tenho oportunidades, se eu não tenho emprego, se eu não tenho saneamento, se eu não tenho alternativas, considerando que eu sou uma pessoa que tem lá 6, 7 filhos, os ilícitos ambientais acabam sendo um convite, infelizmente, não adianta tapar o sol com a peneira, essa é uma realidade, sendo um convite a essa população. Mais uma vez, peço muito cuidado com o que eu falei. Não estamos pensando em uma flexibilização da lei em relação a isso, mas a gente tem que levar alternativas para a população também. Para que a gente faça a proteção da floresta amazônica, necessariamente precisamos levar essas políticas públicas, interiorizar, levar para o interior, como diria o superintendente da SUFRAMA, espraiar esse desenvolvimento de uma forma consciente, planejada, com transparência, claro, mas efetiva, lá para a ponta, para quem mais precisa. E isso vai culminar no desenvolvimento da bioeconomia. Ora, se a gente tem a maior biodiversidade do planeta, uma região riquíssima, considerando aí todos os 9 estados, tudo que ainda nem sequer sabemos sobre a Amazônia, imaginem como fazer com que toda essa riqueza seja convertida em proteção, para que seja utilizada de uma forma consciente, racional, cuidadosa, muito cuidadosa, responsável, mas que leve para a população que vive aqui os seus benefícios. Imagina você ter uma casa maravilhosa, uma piscina linda, um calor insuportável, e você não pode tomar um banho na sua piscina. Você tem que se movimentar e utilizar os seus cômodos de acordo com regras de pessoas que sequer entraram na nossa casa, sequer vivem aqui.
Eu faço também de uma forma muito cuidadosa, faço essa convocação, esse chamado a todos vocês, e sem discursos politizados, sem discursos polarizados, a gente precisa se unir em prol do povo da Amazônia, em prol da proteção da floresta. Você que gosta da floresta, de novo, você que quer a proteção da floresta amazônica, que é apaixonado pela floresta, apaixone-se também pelas pessoas que vivem aqui. Com esse olhar mais empático, com certeza a gente vai fazer a construção dessas políticas de uma forma mais efetiva, que vai ser melhor para todos, fazer o bem, trazer o bem comum, qualidade de vida e proteção para a floresta. Eu não diria, até pedir uma correção desse slide, que está ali, combate à informalidade. Não é combate à informalidade de forma alguma, mas existe na nossa região amazônica um cenário que escancara a realidade. Mais ou menos 50% que é a taxa de informalidade na região da Amazônia Legal. Isso traz para a gente, sim, um olhar um pouco mais cuidadoso, principalmente nesse momento de pandemia e também pensando no futuro, no pós-pandemia. Nós precisamos ter políticas que incluam essas pessoas, façam com que elas tenham acesso aos seus direitos trabalhistas, aos seus direitos relacionados também à previdência, enfim, que façam uma inclusão dessas pessoas. Tá? E, claro, a pessoa está lá tentando ganhar o seu ganha-pão, tentando fazer, e gira muito, né, a roda da economia, mas a gente precisa ter uma política um pouco mais inclusiva, e isso vai perpassar no que eu falei, nesse olhar mais sistêmico. Aí sim, combate aos problemas sociais. De fato, quando a gente fala da região amazônica, com infraestrutura precária, e essa dificuldade, e muitos dados estatísticos mostrando, quase que, eu não digo que é um tapa de luva de pelica, não, um tapa mesmo, como diria aqui no Pará, é uma remada na nossa cara, me desculpe aí a falta de formalidade, mas a falta de solenidade, mas é verdade, gente, os nossos problemas sociais aqui, eles estão potencializados, e realmente a gente precisa trazer políticas mais efetivas, pensando dessa forma sistêmica, pensando dessa forma mais articulada. E aí vai culminar também na verticalização produtiva. Evento AgroLab. A turma do agro tem que estar de mãos dadas, e é um setor ainda muito demonizado, a gente sabe disso, que é um setor muito demonizado. Não vou entrar aqui no mérito do histórico, ocupação territorial, porque a gente não iria embora hoje, eu ia ficar falando aqui a tarde inteira, a manhã inteira, mas enfim. Fato é que hoje a Embrapa está aí para provar isso, há muita tecnologia que pode ser aplicada, sistemas integrados, ILPF, ILP, sistemas sintrópicos, o próprio cacau, que mais na frente eu gostaria de comentar sobre o programa Rotas de Integração, Rota do Cacau, é um produto que, sim, se dá muito bem nos sistemas agroflorestais. Então, a gente tem várias possibilidades de fomentar esse setor, mas pensando também em verticalização. Gente, a gente precisa dar um salto aqui na Amazônia, e isso vai perpassar também por ciência, tecnologia e inovação, em relação aos nossos circuitos produtivos. A gente não pode vender apenas a saca do café, apenas o cacau. A gente tem que pensar em um chocolate com denominação de origem, a gente tem que pensar em um café também relacionado ao selo da Amazônia, com o terroir da Amazônia. Vocês sabem que o estado de Rondônia recentemente recebeu agora, né, um selo de identificação geográfica, denominação de origem para o café, assim como a farinha de Bragança no Pará, o segundo melhor queijo do mundo que temos no Pará. Enfim, são vários setores promissores que têm, de fato, que precisam desse empurrãozinho, dessa articulação em conjunto. Eu vi que uma grande dificuldade nos circuitos produtivos é a falta de associação. Os produtores precisam se organizar em cooperativas, em associações. O SEBRAE, junto com a Sudan, junto com os outros atores, com os demais órgãos, a gente precisa chegar lá na ponta e fazer essa organização de uma forma mais efetiva. Já é feito um belo trabalho, mas sim há margem para melhorias, e por isso mesmo eu faço, gente, essa palestra aqui é a palestra da convocação, né, o chamado, parte 19, que eu estou fazendo aqui com vocês, mas eu falo de uma forma muito sincera,
que a gente precisa trocar figurinha sim. Então, sejam todos bem-vindos também, já deixo aqui as portas da Sudan abertas, para que a gente possa trocar figurinha, que a gente possa conversar e pensar em como melhorar e fomentar os nossos circuitos produtivos com sustentabilidade ambiental, claro, obviamente, mas levando esse fomento, trazendo melhorias reais para os produtores, para o cidadão, para a mesa do brasileiro, né, que é abastecida aí pela turma do agro. E isso também vai trazer para a gente uma questão muito séria, muito específica, é um terreno espinhoso chamado regularização fundiária, combate aos entraves do desenvolvimento no campo, relacionados à assistência técnica, à regularização fundiária, acesso ao crédito. Ora, se eu não tenho regularização fundiária, como é que eu vou chegar com um instrumento de acesso ao crédito, com um instrumento de financiamento? Então, precisamos também de um olhar cuidadoso e criterioso em relação a isso. Acho que um dos grandes problemas da Amazônia, não apenas eu, não apenas estudando, mas conversar com qualquer especialista da área também vai te falar isso. Regularização fundiária. Zoneamento ecológico econômico, ZE, outro ponto também que a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. Porque se a gente pensar naquela linha que eu falei de forma sistêmica, o que a gente vai ter aqui na Amazônia? Você vai ter uma customização. Tem área que está, olha os passarinhos passando aí, tem área que está antropizada, tem área que eu tenho já as pessoas vivendo ali. Você vai fazer o quê? Vai tirar as pessoas e botar outro estado? Absurdo, nem se cogita uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Mas a gente precisa do quê? De alternativas. Eu tenho os bolsões de pobreza ali nas grandes cidades, nas metrópoles. Sim, na Amazônia há metrópoles, na Amazônia há pessoas morando em edifícios também, não é mesmo? Eu tenho que fazer, tenho que levar, nós, né, o Estado tem que levar os direitos fundamentais dessas pessoas. Mas temos a floresta também, temos regiões ainda intocadas que precisam ser protegidas. E daí essa necessidade de criar, construir essas políticas em conjunto. E com a viabilização de projetos estratégicos de infraestrutura, não apenas relacionados à infraestrutura, mas também, de um modo geral, fomenta o turismo, a rodada de negócios. Eu costumo dizer que, por exemplo, em relação ao turismo, a gente tem que dar um salto. Não é apenas turismo de selva. Temos turismo gastronômico, temos o turismo histórico-cultural, temos o turismo de negócios na Amazônia. Isso tudo precisa ser fomentado e levado ao conhecimento do público em geral. E aí entra o nosso grande guarda-chuva, que é o PRDA. Já comentei um pouquinho, então eu vou passar um pouco mais rápido. Só para deixar bem claro para todos, o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, pessoal, ele é um plano que é extremamente legítimo. Por quê? Porque ele foi feito com a participação dos atores que vivem aqui na Amazônia, com os estados, os municípios, com a sociedade civil, com a academia. Foi capitaneado pela Sudan, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e trouxe para a gente um diagnóstico da nossa região, e tendo como produto uma carteira com 249 projetos. Então, vejam aí que beleza, né? A gente já tem, não precisa reinventar a roda, já tem muita coisa que já foi feita, que está sendo feita, que está acontecendo aqui na Amazônia, precisa só de divulgação, que o público se aproprie desses instrumentos. Nosso PRDA, ele está ancorado na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que já foi também beber lá na ENDES, na Estratégia Federal também de Desenvolvimento, e está completamente alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, com a Agenda 2030. Então, nós temos, assim como acontece com a PNDR, o PRDA traz esses 6 eixos de atuação: desenvolvimento produtivo, ciência e tecnologia, desenvolvimento social, capacidades governativas, enfim. Ele traz aí um leque de opções e projetos vinculados a cada uma dessas caixinhas. Okay? Aqui, demonstrando para vocês, com esses 249 projetos relacionados ao PRDA, mas a Sudan não trabalha apenas com os projetos do PRDA, temos outros estratégicos também. E, gente, aviso para vocês, entrem no site da Sudan. Entre lá no site da Sudan, você vai pesquisar PRDA, aí vai ter
sistema PRDA, acho que está mais para frente ali, um pouquinho mais na frente, vou mostrar para vocês. Ele tem um detalhamento, você tem lá, o que tem lá no estado de Roraima? Como é que eu acesso? Vejo o estado de Roraima, e aí eu pego lá por eixo, o que tem infraestrutura? E você consegue ir lá no nível, ele vai perfurando o nível de granularidade até chegar até o PDF do projeto mesmo. Então, alô investidores, alô empresários, pessoas que querem montar startups, venha aqui para a Amazônia, dê uma olhadinha no nosso PRDA e na nossa carteira. Já estamos otimizando essa nossa carteira, viu, gente? Falo agora bem rapidamente sobre o CONDEL, nosso Conselho Deliberativo da Sudã, que é um espaço democrático, do qual a gente troca figurinha com os 9 governadores, representantes dos municípios, das federações, da sociedade civil, da classe trabalhadora, dos outros ministérios, para falarmos sobre as diretrizes, objetivos e prioridades dos nossos instrumentos. Carol, quais são os instrumentos da Sudã? Aguenta aí que daqui a pouco eu vou te contar. E esse espaço, ele é extremamente importante, porque ele é muito democrático, ele é necessário, a gente precisa se juntar, trocar figurinha, e assim fazer aquilo que eu comentei, que é modular nossas ações. Olha aí o pessoal fazendo onda, né? Fazendo ola, fazendo a ondinha em comemoração. Gente, muito orgulho, viu? Desse time da Sudã. Tivemos agora a nossa reunião, e foi o maior quórum da história da Sudã. Gente, a Sudã tem 54 anos de história. Tivemos o maior quórum nesse último Conselho Deliberativo, nossa última reunião. Então, agradeço demais a participação de todos que estiveram presentes, mesmo que virtualmente, na nossa reunião do CONDEL, mostrando o nosso compromisso aqui na Amazônia com as ações prioritárias dos nossos instrumentos. E, ainda puxando um pouco de sardinha para o nosso lado, com muito orgulho também eu falo do time da Sudã e do material que é produzido. A Sudã, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, as pessoas, às vezes, elas acham que a Sudã é apenas um órgão que vai transferir recursos, é um órgão de financiamento. Não é só isso. A Sudã, pessoal, é um órgão de planejamento, na sua essência. É um órgão para desenvolver a Amazônia Legal. E isso não se faz sem planejamento. Então, a gente tem muito material que está lá disponível, procurem lá no site da Sudã, tem material falando das cidades intermediárias. Carol, o que é cidade intermediária? Centro, polo, que vai irradiar o desenvolvimento para os demais municípios, para as demais localidades ali vizinhas. A gente tem síntese dos indicadores da Amazônia Legal, microeixos de cargas e transportes da Amazônia, enfim, uma série de documentos que muitos deles já estão atualizados, inclusive neste ano, disponíveis aí para a sociedade. Então, pesquisem e entrem em contato com a Sudã. E aqui um resumão dos nossos instrumentos, tá? Nossos instrumentos de ação. Incentivos fiscais e, de cara, assim como acontece com a SUFRAMA, nós também trabalhamos com os incentivos. Mas o que são os incentivos fiscais de forma prática? É um benefício tributário, uma redução de até 75% no imposto de renda pessoa jurídica, para fazer o quê? Para atrair empresas, manter empresas, e assim a gente fazer uma manutenção e uma geração maior ainda do emprego e renda, aqui na região da Amazônia. Gente, de verdade, se você parar para pensar, eu falo assim, que o empresário na região da Amazônia, muito embora tenhamos muitas oportunidades e vantagens comparativas, a gente ainda tem aqueles desafios estruturantes, né, que eu comentei. Em relação a esses desafios, realmente, telecomunicações, a logística, transporte, isso acaba tirando, a própria capacitação mesmo, né, força, mão de obra, acaba tirando do empresário um pouco da competitividade quando comparado a outras empresas. Então, sim, os incentivos fiscais, eles são necessários aqui na região da Amazônia Legal para fazer essa manutenção do emprego e renda e atrair também novos investimentos. E a Sudã trabalha com esse instrumento, trabalha com os incentivos fiscais. Então, você que é empresa, você que é empresário, pesquise, entre no site da Sudã, conversa com a gente, que com certeza podemos aí, quem sabe, né, estabelecer essa aprovação, quem aprova a Receita Federal por meio desse instrumento da Sudã, e
levar um benefício tributário que vai auxiliar a geração de emprego e renda e dinamizar os circuitos aqui na Amazônia. FNO, com certeza, em algum momento da tua vida, tu já ouviste falar sobre o FNO, que você associou ao Banco da Amazônia, que é um grande parceiro da Sudam. Mas eu não sei se vocês sabiam, o FNO, ele é um fundo, é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, assim como tem no Nordeste, do Centro-Oeste. Ele é um fundo abastecido de recursos do governo federal. Então, esses recursos vêm para a Sudam e são transferidos para o Banco da Amazônia, que vai operacionalizar esse fundo, a partir das diretrizes e prioridades dadas pelo Conselho Deliberativo da Sudam. Então, daí a importância também dessa participação no Conselho, no CONDEL da Sudam. E o FNO, qual que é a pegada dele, para que ele serve, o que ele muda, de fato, a vida lá do cidadão? Ele é um financiamento mais atrativo para o pequeno, para as pequenas empresas, microempresários, pessoa física, pessoa jurídica, e ele está disponível relacionado a várias linhas. Então, assim, eu estou pensando em agricultura familiar, eu sempre comento sobre isso, que são exemplos bem conhecidos. Energia fotovoltaica, a gente está falando do pequeno, mas apenas relacionado aos pequenos empreendimentos? Não, também ações de infraestrutura, desde que prioritariamente para o pequeno. Então, o que a gente precisa fazer? Carol, como é que eu faço para acessar esse financiamento? Você tem que entrar no site da Sudam, entrar no site do Banco da Amazônia, ou procurar uma agência do Banco da Amazônia, do BASA, para fazer a apresentação do teu projeto, a tua proposta. E é importante também, Carol, não tenho interesse em pegar um financiamento, mas você pode auxiliar a Amazônia, divulgando este instrumento, comentando, falando para as pessoas que ele pode financiar uma pousada. Imagina, você conhece alguém que quer investir aqui na Amazônia, quer montar uma pousada, pode ser financiado, dependendo, óbvio, né, tem as condicionantes, lá pelo FNO. Educação também pode ser financiado por meio deste instrumento da Sudam. Então, a gente tem aí, para 2021, só para vocês terem ideia, noção do tamanho do investimento, 8,6 bilhões de reais, governo federal, colocados à disposição aqui da região norte, o FNO é para a região norte, não pega toda a Amazônia Legal, não pega Mato Grosso, nem pedaço do Maranhão, mas é para toda a região norte, ok? Então, aí, um prazo de até 34 anos, 8 anos de carência em relação à infraestrutura, financia até 100% do projeto para micro e pequenos empresas, tá? E a disponibilidade, 7,5 bi. Então, 2021, essa foi a colocação de recursos do governo federal. Lembrando também, ouvidoria da FNO. Pessoal, nós estamos com o Sudam nos Estados, que é uma caravana da Sudam, estamos levando aí, estamos indo, os diretores de planejamento, científicos, fundos, estamos levando o nosso time, corpo técnico, para conversar com gestores dos 9 estados da Amazônia Legal. Isso é fundamental, a gente ouvir as demandas e também apresentar nossos instrumentos, conforme eu comentei. E um outro aspecto relevante é a ouvidoria do FNO, que é exercida pela ouvidoria da Sudam, que já faz parte também do Fala BR do governo federal. Então, aqui a ouvidoria do FNO é um espaço também democrático, no qual você pode registrar uma denúncia, fazer uma solicitação, um elogio, uma sugestão, reclamação, enfim. É um canal aberto, está aqui, ouvidoria.fno@sudam.gov.br. Temos também a plataforma Fala BR, e vocês podem divulgar este canal aberto de comunicação a respeito desse instrumento, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Aqui também tem as outras informações, vou passar um pouquinho mais rápido, pessoal. Acorda. Pessoal, não sai nem para tomar um café, já deixa aqui tudo preparado, a água, para a gente não perder essas informações. Bom, a gente vai falar agora sobre o FDA, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. É outro instrumento da Sudam, e ele já está voltado, primeiro, diferentemente do FNO, que é apenas para a região norte, o FDA pega toda a região da Amazônia Legal. Então, alô, Mato Grosso, alô, parte do Maranhão, está abrangida aí pelos recursos do FDA. Também são recursos robustos, significativos, mas para grandes empreendimentos
não obrigatoriamente, mas acaba que ele já sai como largada investimentos acima de 100 milhões de reais. Okay? Para fomentar, a pegada dele é ter uma capacidade germinativa grande. Então, levar, espraiar esse desenvolvimento para as outras localidades aqui na Amazônia. A gente teve aí valores também significativos relacionados ao FDA, a energia, infraestrutura, hidrelétricas, enfim, são grandes empreendimentos. E agora, a gente já está indo já para o final, tá, pessoal? Falar um pouquinho das transferências voluntárias, que são o quê? Leia-se convênios. Convênios são celebrados entre a Sudam e a municipalidade, o município, por meio de recursos do governo federal, do Orçamento Geral da União, que são destinados pelos parlamentares. Então, o deputado, o senador, ele pode fazer a destinação de recursos para determinado projeto em determinados municípios, e esses recursos, esse convênio vai ser gerido pela Sudam, pela nossa superintendência, claro, sempre em contato com o município. Carol, o que eu posso auxiliar, no que eu posso auxiliar quando eu falo de emenda parlamentar? Primeiro, conversar com os parlamentares, com as bancadas, para que esses recursos das emendas parlamentares cheguem aqui para a Amazônia também. Quando vocês colocam, por meio da Sudam, utilizando o PRDA, a gente já tem um crivo relacionado, a gente já tem um primeiro filtro relacionado ao PRDA. Por quê? Já houve um diagnóstico da região, já temos os 249 projetos, ou seja, a gente já tem meio caminho andado, um direcionamento, sabendo que aquele recurso, para aquele convênio, se ele estiver relacionado ao PRDA, ele vai trazer uma efetividade muito maior, um benefício muito maior para a população, ok? Então, só para vocês terem ideia aqui do mapa relacionado aos convênios que a Sudam tem por meio dessas emendas, por meio desses recursos. A gente tem ali, já demos uma puxada de orelha na turma lá de Rondônia, do Amazonas, mas de uma forma muito positiva, tá? Para que a gente tenha uma articulação maior com os parlamentares e possa ter mais convênios destinados a essa população aqui. Muitos são, só um parênteses aqui, de licença poética. Uma dessas idas, a Sudam, ela fica em Belém, né? Eu sou de Belém também, estava em Brasília há um tempo, e aí assumi a Sudam no final de setembro, outubro do ano passado. E aí a gente vai muito a Brasília, e uma dessas idas, na volta, eu voltei subindo de carro, e parei em alguns municípios onde a Sudam tem convênio nessa rodovia. E ali a gente conversando com os prefeitos, conversando com a população, gente, você vê que faz diferença mesmo, entendeu? Fui lá, conversei com uma moradora que tinha lá a casa dela, na frente, era só barro, lama, poeira. Por meio desse convênio que foi celebrado, houve a pavimentação da rua onde ela mora, ali do bairro. Isso dá, sim, mais qualidade de vida, leva dignidade para a população. É importante que a gente tenha esse olhar mais próximo, esse olhar mais aproximado mesmo, né, tanto dos gestores quanto do beneficiário final das nossas ações enquanto gestores, né, que é para eles que nós temos todo o nosso trabalho. Bom, aqui já praticamente finalizando perspectivas e projetos. Comentei com vocês sobre esse Sudam nos estados, essa caravana que a Sudam está fazendo, está percorrendo aí os 9 estados da Amazônia Legal, para a gente conversar com gestores, para a gente entender melhor as demandas e levar nossos instrumentos. Também a nova rodada do Rotas de Integração. Para quem não conhece, pesquise lá no site do MDR, pessoal, tem o programa relacionado a Rotas de Integração. É um programa do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é para o Brasil inteiro. E aqui na Amazônia, a gente especificamente vai trabalhar com o quê? Com a Rota da Biodiversidade, com a Rota da Piscicultura, Rota do Cacau, Rota do Açaí, enfim, são várias, a Sudam abraçou especificamente essas que eu comentei, tem a Rota do Mel também, e a gente já está preparando, junto com o MDR, essa nova rodada do Rotas de Integração, revisitar o programa, ele passa por capacitação, passa por reuniões, tem um comitê técnico, a Sudam agora também, recentemente, na Rota do Açaí, também já participa desse comitê técnico
ali como um membro titular efetivo. Nós também, a partir desse programa do Rotas, pensamos na verticalização, aquilo que eu comentei, né? Você fazer uma agregação de valor e fazer com que o circuito seja realmente dinamizado. A zona de desenvolvimento sustentável também é outro ponto que é fundamental e que vai levar de uma forma bastante customizada esse desenvolvimento includente sustentável que tanto queremos. Deixa eu tomar uma água. Vocês já devem ter ouvido falar da Zona de Desenvolvimento Sustentável. Já devem ter ouvido falar um pouquinho até mesmo sobre a AMACO, que é o acrônimo dos estados Amazonas, Acre e Rondônia, que já é uma ação, um projeto que surgiu dentro dos 3 estados. Aí a SUFRAMA entrou, chamou a Sudam, e a partir do momento que, em conjunto com a SUFRAMA, nós entramos, nós vimos a necessidade de dar uma repaginada em todo esse projeto, trazendo uma outra visão, que é uma visão com uma pegada de sustentabilidade ambiental associada, naquilo que eu comentei, sistêmico, né, a desenvolvimento includente sustentável. Então, o projeto ele cresceu, floresceu, e uma vez que já acabou virando um novo projeto, também foi rebatizado, agora ele é chamado de Zona de Desenvolvimento Sustentável, em relação aos 3 estados, Abunã, Madeira. Então, a gente está com a ZDS Abunã Madeira, assim como teremos, a partir desse projeto piloto, a ZDS da Transamazônica, a ZDS do Alto Solimões, enfim, levar o projeto, adaptá-lo em outras regiões emblemáticas da Amazônia. Qual que é a pegada dele no cerne? Fazer um cinturão de proteção da floresta, levando alternativas viáveis, reais para a população, em desenvolvimento produtivo, desenvolvimento econômico e urbano. Então, desde fomentar as vocações locais, os circuitos produtivos, o agronegócio com sustentabilidade ambiental, obviamente, tecnologia, infraestrutura, capacitação, são várias ações, o turismo mesmo, né, ali interligadas e multissetoriais. Semana itinerante de capacitação da Sudam. Você que faz parte dos 9 estados da Amazônia Legal vai ouvir falar dessa semana itinerante de capacitação. E realmente, pessoal, principalmente quando a gente fala de convênios, um dos grandes gargalos está na qualidade e no gerenciamento dos projetos relacionados aos convênios. E daí a necessidade da gente levar essa capacitação em loco para os gestores. Aprimoramento da carteira de projetos do PRDA também é uma merendinha que já está na mochila dos nossos técnicos. Essa integração com demais atores, tanto inter quanto interregionais, isso a Sudam já tem retomado esse protagonismo, nós estamos aí nessa gestão com o apoio, o auxílio dos demais atores, retomando as conversas com todos aqueles que querem uma Amazônia melhor para o povo que vive aqui. Gente, spoiler para vocês, Festival de Gastronomia da Amazônia. Sim, vamos fazer. O que isso tem a ver com a Sudam? Tudo, porque não é um festival apenas de boa comida, é um festival para a gente fomentar os circuitos produtivos, mostrar na tríade comida, pessoas e desenvolvimento includente sustentável, como esse setor tão promissor no país, no mundo inteiro, né, muda para melhor a vida das pessoas quando bem encaminhado. Então, a gente vai falar aí dos circuitos produtivos, primeira edição, vamos fazer no estado do Pará, não é porque eu sou paraense, mas vamos fazer lá, e depois a gente vai levar para os demais estados. E vamos falar desses circuitos produtivos, vamos mostrar, claro, o que há de melhor na nossa culinária regional, mostrar o que tem sido feito aqui na Amazônia, e isso vai refletir na geração de emprego e renda, no fomento ao turismo, e uma rodada de negócios entre os nossos produtores, empresários, donos de restaurantes, enfim, dinamizar o setor. Consórcio da Amazônia Legal também, assim como acontece com o Conselho Nacional da Amazônia Legal, com o CNAL. Temos também o Consórcio da Amazônia Legal com os 9 governadores. Essa aproximação da Sudam é de suma importância para a gente poder azeitar, articular melhor nossas ações. Capilarização do FNO incentivo, já comentei, interiorizar esses instrumentos lá para a ponta para os demais municípios e fazer uma captação de fontes de financiamento. Então, prezados, prezadas, vou finalizar aqui essa apresentação para vocês.
Me fico muito feliz, muito agradecida em nome da Sudam pelo convite de poder comunicar a todos os nossos instrumentos, o que temos pensado para melhor desenvolver de forma includente e sustentável a nossa região. E já deixo aqui, agora é a última convocação. Siga a Sudam nas redes sociais para acompanhar o nosso trabalho. Estamos no Insta, estamos no Face, tem o site da Sudam, tem o canal da Sudam no YouTube, e aí a gente está retomando, em conjunto com os demais atores, as boas, viáveis, economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis ações em prol do povo da Amazônia e da nossa querida floresta também. Muitíssimo obrigado e um bom evento a todos nós. Tchau, tchau.